Olá pessoal, um bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos ao canal Sistema de Ensino Monte Carlo. Esse canal feito especialmente para você que é estudante. Aqui você encontra conteúdos de humanas e matemática básica, tudo para facilitar os seus estudos, as suas pesquisas e a sua preparação para o Enem, para um concurso público e etc. Minha função aqui é te auxiliar, meu papel como professor consultor na elaboração do seu desenvolvimento intelectual e, por que não, também científico. Já que os assuntos de pesquisa que envolvem um conhecimento específico é uma área também que eu domino. Então, você que está se preparando até para o seu TCC e etc., eu também tenho a possibilidade de te auxiliar. Hoje, mais uma aula para o nosso módulo de História. E nós estamos falando hoje da expansão da industrialização na Europa e ainda a sua consequência, né, que é o desenvolvimento urbano e o contraste social. Então, ao longo do século XVIII, a Revolução Industrial se expandiu pelo continente europeu, dado o pioneirismo na Inglaterra, ao mesmo tempo que o processo de urbanização se intensificou e novas fábricas foram instaladas em vários países. O crescimento industrial se ligou à expansão comercial e à livre concorrência, e isso é marcado pelo liberalismo, sendo uma característica própria desse segmento. Durante o século XIX, contudo, a presença da população trabalhadora nas grandes fábricas era ainda minoritária. Isso porque no ano de 1831 havia nas Ilhas Britânicas mais de 12 milhões e meio de trabalhadores e apenas meio milhão trabalhavam nas fábricas. Então isso aí é uma junção, é um conjunto de fatores. Primeiro, a maquinofatura ela desempregou muita gente, dessa mão de obra para as máquinas ela foi desnecessária. E também não havia muita aptidão a esse tipo de trabalho, dado que ainda estava em um processo de desenvolvimento. Abrigava-se muito nas plantações para aquisição de matéria-prima e combustível, né? Dado as minas de carvão e etc. Mas na operação de máquina, esse contingente ele era pouco absorvido. Anos depois, em 1851, a Inglaterra, considerada o ofício do mundo, ela tinha mais ferreiros do que operários na siderúrgica, e como as grandes fábricas geravam menos postos de trabalho, a produção artesanal ela continuou absorvendo maior parte da mão de obra urbana, o artesanato e o comércio também. As cidades industriais se tornaram cada vez mais superpovoadas e marcadas por um contraste que ele ficava entre o florescimento de uma burguesia urbana e a pobreza dos operários. Isso podia ser percebido no próprio espaço urbano, que foi ocupado de diferentes formas, onde de um lado haviam os escritórios, as lojas, as habitações e as vias embelezadas, e de outros bairros mais humildes, né, com seus casebres, seus cortiços, o lixo a céu aberto, o esgoto espalhado pelas ruas, né? Então todo aquele clima de insalubridade. Apesar desse contraste, o progresso técnico e científico e a produção maciça de bens e consumos no período, mesmo que beneficiando uma parcela pequena da população, contribuiu, sim, de certa forma, para melhorar e facilitar os afazeres do dia a dia. Essa conquista material favoreceram a visão positiva das elites europeias em relação à ciência e à tecnologia. Então houve uma melhoria, mas dada aí a interrogação, essa melhoria ela foi proporcionada para quem? E a custo de quê? Né? O constante desenvolvimento científico e tecnológico, possibilitado pela Revolução Industrial, passou a ser celebrado em grandes eventos,
esses eventos que ficaram conhecidos como exposições universais, e nessas feiras, que eram intimamente ligadas à consolidação do capitalismo, foram as grandes vitrines do mundo inventivo e produtivo da burguesia europeia. Então a burguesia ela tinha todo esse processo de produção científica e transformação da matéria-prima e do meio ambiente. Então eles financiavam e montavam essas exposições para poder mostrar, trazer a público as suas descobertas e as suas produções, né? E também gerar divulgação de patrimônio. As exposições se caracterizavam por exibir e comercializar os seus produtos, né? Da agricultura à metalurgia, dos instrumentos científicos aos novos materiais didáticos, das utilidades em geral, das artes plásticas, enfim, dado que as artes plásticas, a aquisição de obras de artistas, o financiamento dos artistas, isso também era tópico para valorização social, né? Aquilo que nós dizemos hoje sobre ostentação. Então, você financiar um artista, financiar um cientista, ter a sua casa repleta de obras desses formadores de opinião, era uma questão de status social. Além disso, as exposições universais também serviam para demonstrar a solidez do sistema fabril e do sistema capitalista. Isso entendia-se como um triunfo da civilização europeia e o poder de intervenção e do domínio do homem sobre a natureza. Entretanto, esse otimismo do novo mundo das máquinas ocultava a péssima condição da vida do operariado, do trabalhador ou da base dessa sociedade. Um exemplo clássico, né, desse período é a própria Torre Eiffel. A Torre Eiffel, a torre que tá lá em Paris, né? Que é um dos símbolos da era do progresso, dado a toda a sua arquitetura e o aço, né? O ferro que foi empregado nessa construção essa de 324 metros de altura, ela foi projetada para servir de entrada da Exposição Universal de 1829, então 1889. Então, quem participou dessa exposição, a entrada para esse evento eram os arcos da Torre Eiffel, só para citar um exemplo da grandeza daquele momento. A Inglaterra ela foi pioneira na industrialização, foi escolhida para sediar a primeira exposição universal, que essa foi realizada em 1851, e para abrigar o evento foi erguida na cidade de Londres o Palácio de Cristal. Essa suntuosa construção privilegiava a entrada da luz solar e valorizava a iluminação natural. O evento contou com mais de 14 mil expositores de 28 países diferentes. Nos 140 dias em que esteve aberta, recebeu mais de 6 milhões de visitantes. Então, um sucesso absoluto. O sucesso do primeiro empreendimento foi determinante para que outros ocorressem ao longo do século XVIII e perdurasse até os dias atuais, dado que com todo o desenvolvimento e o progresso da ciência e da tecnologia de lá para cá, ela foi tomando outras formas, mas que ainda preservou das suas características principais, que é a divulgação e a venda de tecnologia. Esse Palácio de Cristal, uma pena que ele foi destruído em 1936 por conta de um incêndio. A atividade científica, privilegiando a observação, a experimentação e a lógica para a produção de conhecimento, mostrava que o mundo natural era governado por leis físicas. A ciência podia explicar os fenômenos da natureza sem precisar recorrer aos textos bíblicos ou à vontade de um suposto Deus ou espírito sobrenatural. Nesse contexto, o desenvolvimento de uma mentalidade científica foi acompanhado por uma progressiva secularização da sociedade, o que significou a perda da influência política das igrejas, a separação entre igreja e Estado e a proclamação da superioridade do poder civil sobre qualquer outro, né? E a perda do poder por parte das igrejas, de certa forma, libertou a ciência para explorar uma área que é objeto de grande choque com as crenças religiosas
até os dias de hoje, que é a questão da origem da vida, onde os criacionistas e os evolucionistas travam combates intelectuais durante a atualidade. No início do século XIX, o naturalista francês Jean-Baptiste de Lamarck ele defendeu a ideia da transformação das espécies. Ele propunha que os seres vivos mais simples surgem por geração espontânea e se transformam segundo duas leis. Os órgãos são desenvolvidos ou atrofiados de acordo com o seu uso ou desuso, e as características adquiridas ou perdidas por um ser vivo são transmitidas aos seus descendentes. Mais tarde, o pesquisador Alfred Russell defendeu a hipótese de que os seres mais adaptados ao meio ambiente eles sobrevivem. E esses dois teóricos vão servir de base para as pesquisas de Charles Darwin acerca da seleção natural. Segundo Darwin, os indivíduos de uma mesma espécie apresentam grande variação entre si. Um grupo com determinadas características pode tornar-se mais bem adaptado ao ambiente e às suas variações do que outros da mesma espécie, tendo, portanto, mais chance de obter os recursos que precisa para sobreviver e deixar assim descendentes. E assim a sua carga genética ela seria perpetuada e desenvolvida ao longo do tempo. E se as características herdadas pela próxima geração ainda tornarem os indivíduos que os possuem mais adaptados ao ambiente, elas acabarão se tornando mais comuns naquela população, né, naquela espécie. E é esse processo que Darwin vai chamar de seleção natural da espécie. O impacto dessa divulgação da teoria da evolução por seleção natural seria o melhor exemplo do choque que se criou entre a nova mentalidade científica que se desenvolvia na época, né, e as crenças religiosas sobre a origem da vida, do homem e as diferenças entre as várias espécies. Com sua teoria, Darwin concluía que todas as espécies, incluindo o próprio ser humano, teria derivado de uma primeira forma de vida evoluído pela lei da seleção natural. Então, a ideia que se prega de que o homem é descendente do macaco é dada pela sua semelhança genética, a sua semelhança física, a sua aparência estética, né? E tudo isso foi construído pelos estudos e pesquisas de Darwin. Não estou negando aqui a questão do deísmo, tá? Temos que ter mente aberta para não adotar de radicalismo e aceitar e tolerar tudo e qualquer forma de teoria, sem usar de radicalismo ou preconceito. A certeza de que a ciência levaria o ser humano a um progresso contínuo exerceu uma enorme influência do pensamento e na cultura europeia da segunda metade do século XIX. Nesse ambiente se desenvolveu o realismo, que foi uma nova corrente artística e cultural que propunha uma ruptura com o romantismo, abandonando a emotividade, a dramaticidade e o gosto medievalista da estética romântica. E os artistas realistas valorizavam a expressão objetiva e científica do homem dos acontecimentos da sua paisagem. Selecionei aqui um texto de Dostoiévski Fyodor, da sua obra Crime e Castigo, essa obra de 1866, onde ele tem essa sua versão aqui do realismo urbano, onde ele diz: o calor era insuportável à vista da cal, dos tijolos, da argamassa e esse mau cheiro característico do habitante de São Petersburgo, que não pode fugir para o campo no verão, o fedor tremendo das tavernas numerosas nessa parte da cidade e os ébrios com que topava a cada passo, quando fosse dia útil, completava o colorido repugnante do quadro. Nas ruas centrais de São Petersburgo, onde vive o operariado, o vestuário mais singular não causa a menor estranheza. Observe que ele não está romantizando nada, ele não está enfeitando nada, ele só está descrevendo o seu cenário social em um dia de verão.
O realismo se diferenciou do romantismo, principalmente na valorização da observação, quanto à qualidade mais importante de um artista. Numa clara expressão da racionalidade científica, os realistas buscavam a objetividade para expressar uma visão fria e distanciada das coisas. Os temas das obras realistas, por sua vez, inspiravam-se no cotidiano e na realidade do trabalho e da vida social, os camponeses, os trabalhadores urbanos, a vida nos subúrbios das grandes cidades, sempre procurando investigar e examinar a realidade social, tá? Nada mais de trovadorismo, nada mais de lirismo, unicamente a realidade a ser divulgada. Turma, essa foi a nossa videoaula de hoje. Espero que tenha sido rica e instrutiva para todos vocês. Dúvidas, sugestões, deixe aí nos comentários. Considere se tornar inscrito do canal. Seu like é muito importante, porque é o seu like que mostra a relevância desses conteúdos para a plataforma. E divulgação, gente. Eu trato isso aqui como um trabalho de utilidade pública. Eu sou o coordenador geral, né, que produz aqui o conhecimento, esse conhecimento que ele não é monopolizado, e se um trabalho que não me custa nada de deixá-lo aqui à sua disposição, creio que também não vale custar muito do seu tempo, deixar o seu like, se tornar inscrito e divulgar esse conteúdo para os seus colegas, para alcançar assim o maior número de alunos possível e tornar esse quadro, esse canal cada vez mais forte. Tudo para um ensino melhor. Fiquem todos bem e até uma próxima.